Estando Maria, mãe de Jesus, esposada com José, aconteceu que ela, antes de coabitarem, concebeu por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, que era justo e não a queria difamar, resolveu deixá-la secretamente. Ora, andando ele com isto no pensamento, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem tu porás o nome de Jesus, porque é ele que salvará seu povo dos seus pecados. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Podem sentar. Queridos irmãos, queridos fiéis da capelania que nos acompanham em casa nesse momento, estamos vivendo tempos difíceis na história humana, né? E a igreja que está inserida na humanidade, a igreja também passa esses momentos, né? E hoje a igreja nos coloca o exemplo de São José, o pai adotivo de Jesus e guardião da Sagrada Família. São José é muito grande, né? A Sagrada Escritura fala pouco dele, né? Fala que ele era um homem justo, né? E quando diz que ele era justo, já resume aí tudo que se podia dizer dele. No Antigo Testamento, quando chamava alguém de justo, o Salmo fala: o justo é como a palmeira, ou como a planta que fica à beira de um riacho, está sempre verdinha, né? Acho que sobe, né? O justo é aquele que tem uma intimidade com Deus de tal forma que fala com Deus e ouve a Deus, e Deus fala com ele, né? E é exatamente o justo é o santo, que tem tal intimidade com Deus, que vive em Deus e Deus nele. Por isso nós entendemos porque Deus quis confiar os seus maiores tesouros a São José, Maria e Jesus. Para o Filho de Deus se fazer homem, fez através de uma mulher, fez na mulher, nascido de mulher, como diz São Paulo, aquela que esmaga a cabeça da serpente, aquela que é a onipotência suplicante, é o grande tesouro do Pai, é a filha do Pai eterno. O Senhor me concebeu desde o princípio, vai dizer a sabedoria, e a igreja aplica isso a Maria. Grande tesouro. Mas o tesouro maior do Pai é o Filho. O Pai que diz para nós: este é meu Filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência, toda. De modo que toda a complacência que Deus tem conosco, para conosco, é por seu Filho. Depois vai dizer: escutai-o. Portanto, nós temos aí os dois maiores tesouros de Deus, Jesus e Maria, que são confiados àquele homem, José. Eis aí a grandeza de José: ser o guardião, o protetor dos dois tesouros do Pai e do grande mistério, que é o mistério da encarnação do Filho de Deus. Por isso São José é grande. Mas olhemos não só essa grandeza de São José, mas como ele corresponde
a esta missão que Deus lhe confia. Com obediência e com confiança na providência, além de outras virtudes, castidade, diligência, bondade e tudo mais. Mas, sobretudo, essas duas. Primeiro, obediência. É tão difícil essa virtude, sobretudo hoje, em que cada um se acha sabedor de tudo, conhecedor de tudo, dono de tudo. Obedecer é tão fácil, mas nós encontramos dificuldades porque nós somos tão orgulhosos e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Há uma rejeição à própria autoridade, e esse é o grande problema da humanidade, porque é a rejeição ao próprio Deus, que manda todas as coisas, que sabe o que é melhor para nós, mas nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Como hoje, nessa crise que nós estamos passando, cada um fala uma coisa, dá uma opinião, e quando os superiores dizem tem que ser assim ou de outra forma, logo se revoltam. Logo se revoltam. E falam que tudo é uma conspiração, que tudo isso tem outros objetivos. Não importa. O que importa é a realidade que nós estamos vivendo. O que importa é que aqueles que estão cuidando de nós, que são nossos superiores, estão preocupados, estão com cuidado, e têm zelo, se preocupam. Esta semana, conversando com o Dom Luiz me disse, eu prefiro ver a minha igreja vazia hoje, para depois encher amanhã, do que a minha igreja hoje cheia de caixões. Isso é duro. Isso é um ato assim de dor de um pai, de um pastor. Ontem eu trabalhei na Cúria do Rio, lá com o Dom Orani, Dom Juarez, um grupo reduzido, preparando lá uns decretos e resolvendo umas coisas. A gente via a dor e a tristeza do cardeal. Ele está de quarentena, está em casa, não pode sair. Ontem saiu rapidamente para dar a bênção do Santíssimo lá do Corcovado, mas depois voltou. E a dor dele de querer estar junto das pessoas, querer atender, querer cuidar, mas foi proibido de sair, porque quando ele sai, vai multidão atrás dele. Então, fica em casa, ele já tem problemas de saúde e tudo mais, além da idade. Mas a gente vê a dor. Nós não estamos satisfeitos com tudo isso? É claro que não. Mas nós temos que tomar atitudes. E São José, para nós, é exemplo de obediência. Ele não entendeu. Recebe Maria por tua esposa. Ele viu Maria ficando grávida, Maria grávida. Tinham feito um voto, os dois, de continência. Ele resolveu afastar-se secretamente, mas Deus manda o anjo em sonho a ele e diz, não temas receber Maria em tua casa, por tua esposa, porque o que nela ocorreu é obra do Espírito Santo. E José obedece. Obedece. Vem o edito de César Augusto, mandando que todos fossem se recensear, cada um na sua cidade. E José vai de Nazaré a Belém, que é longe, como era costume na época, a pé, subindo aquelas montanhas da Judéia. E era um mandato do imperador, que era um pagão, que se colocava como Deus. E aquela atitude dele, de fazer o recenseamento, era uma atitude cheia de orgulho, porque ele queria contar quantas pessoas tinha no império, por causa da sua vaidade. Mas José obedece. Todo o poder vem de Deus. Ele obedece e vai. E porque ele obedeceu, cumpriu-se a Escritura que dizia que Belém seria o lugar onde nasceria o Messias. E tu, Belém, terra de Judá, como vai dizer o profeta Miqueias no Antigo Testamento. E José obedece. A criança nasce e logo Herodes, o inimigo, quer
matar a criança, e um anjo aparece em sonho e diz: foge, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. E ele obedece. Sai pela madrugada, levando Maria e o menino, com aquelas dificuldades próprias de uma viagem às pressas. Não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha avião, era a pé, puxando um burrinho, por aqueles desertos, um calor terrível de dia, um frio descomunal à noite, e José obedece. Vai para o Egito. Uma terra estranha, pagã, outro povo, outra língua. Vai, obedece. Quando Herodes morre, o anjo diz: volta para a terra, porque morreram aqueles que queriam matar o menino. E José obedece. E não discute, obedece. Então, nós vemos o grande exemplo de obediência de José, e para nós deve ser uma lição muito grande. Porque quando nós obedecemos, nós estamos obedecendo a Deus, entregando a nossa vontade a Deus, que se manifesta através dos acontecimentos, através dos mandamentos e através também das ordens dos nossos superiores. Deus se manifesta. O grande vício, podemos dizer assim hoje, é a falta de obediência. Isso faz um mal muito grande e muita gente se perde por causa disso. Mas São José é exemplo também de confiança. Em todas essas fases que eu acabei de contar para vocês da vida de José, sempre nós vemos a confiança. Ele não sabe como vai ser a coisa, mas ele vai. Ele confia na providência. Confia. Vai para Belém, vai para o Egito. Vai ter que ganhar a vida lá para manter a criança. Ele vai. Volta, ele volta. E essa confiança permanece em toda a sua vida. Não? Como nós temos que alimentar em nós a confiança? Jesus nos fala tanto disso, né? Certa vez Jesus vinha andando sobre as águas, era de noite, e os discípulos que estavam no barco ficaram assustados, era noite, parecia um fantasma, e Jesus dizia: não, sou eu. E chama Pedro, vem Pedro. E Pedro, um pouco titubeando, começa também a caminhar, indo ao encontro de Jesus sobre as águas. Vem Pedro. E Pedro começa a caminhar. E depois duvida e começa a afundar. E Jesus então pega Pedro, para Pedro não afundar. Né? E entram depois ambos no barco. Né? Esse Pedro é cada um de nós. Jesus diz: vem, confia em mim, na minha palavra, na Eucaristia, na minha presença, na minha graça, confia. E se nós titubeamos, afundamos. José não titubeou, caminhou, não pelas águas do mar da Galileia, do ponto de vista material, mas pelas águas do mundo, cumprindo essa missão que Deus lhe confiou. Por isso, São José foi colocado pelo Papa Leão XIII como o protetor da Santa Igreja, como chefe, o exemplo de pai, de operário, de trabalhador, como modelo de esposo, enfim, o nosso grande protetor. Né? Por isso vamos a São José com confiança, vamos a São José vendo o seu exemplo, né? Vamos procurar colocar a nossa vida, né, de acordo com a vontade de Deus. Como disse no início dessa homilia, estamos em tempos difíceis. Nunca, pelo menos a história conta, de se ter passado
uma situação como essa, na dimensão em que nós estamos vivendo, né? Embora muitas epidemias houve na história, o Antigo Testamento já conta, a história de Roma já conta, depois no início da igreja, depois da Idade Média, de morrerem milhares e milhares e milhares de pessoas. A própria Jacinto e Francisco morreram na febre espanhola, né, do início do século XX. 100 anos depois, estamos agora, né, com esse vírus que está dizimando muita gente, né? Nossos irmãos da Itália, da Espanha e da França e também da Alemanha já estão sofrendo mais, mas a coisa se espalha por toda parte. Há muita brincadeira ainda, não se leva a sério, né? Em todos esses momentos nós vemos a voz de Deus falando: convertei-vos, convertei-vos. É a espada de Deus, né? Mas nós não levamos a sério, né? Então vamos procurar ter uma vida mais santa, viver vida de penitência, assim como as autoridades sanitárias nos dizem que é preciso ter muita higiene e muito cuidado para nós não nos contaminarmos e não contaminarmos os outros, e vamos fazer isso, mas isso também diz respeito na vida espiritual, né? Fazemos a nossa higiene espiritual, uma verdadeira conversão, um cuidado para não nos deixarmos contaminar pelo espírito do mundo, também de não contaminarmos os outros pelas nossas palavras e pelo nosso mau exemplo, né? Enfim, é um tempo de reflexão, de recolhimento, né? De ficar mais em casa, de rezar mais, de meditar, né? Ter uma vida mais de família, né? E com muito cuidado com os nossos irmãos, e rezarmos por aqueles que estão sofrendo por causa disso, sobretudo os que já estão infectados, e o número vai crescendo cada vez mais. Os números anunciados não espelham a realidade, até porque não há testes para todo mundo, porque não há condição. Então nós temos que ter realmente muita vigilância, né? E peçamos a São José que nos proteja, que nos guarde, e que nos livre de todo mal, e que, por sua intercessão e de Maria, faça cessar logo essa praga que vem sobre todos nós. São José, nosso bom Pai, rogai por nós. Vamos agora então, juntos, professarmos a nossa fé.